Viver em outro mundo. Capítulo 37. No espaço. Felizmente, o castelo não estava longe, e Roquead era muito rápido. Em apenas algumas respirações curtas, Zhao chegou à sala principal do castelo. A sala não parecia tão grande com todas as pessoas amontoadas lá dentro. Mas não havia nenhum tumulto confuso acontecendo. Os escravos deixaram muito claro que, se não ouvissem, isso poderia resultar em sua morte. Então eles ficaram em ordem depois que Bloquear entrou na sala. Vovó Amerim, você entra no espaço primeiro, disse Zhao no momento em que entrou na sala. Quando um escravo entra no espaço, você vai acomodá-los e garantir que eles não circulem. Bloquead e Roquead, você guarda as portas. Meg, Daisiane, você organiza os escravos para entrar no espaço. Daisiane nunca haviam entrado no espaço, então Zhao as fez trabalhar com Meg. Uma vez que eles os ajudassem a entrar no espaço, Meirin os estabeleceria depois que eles entrassem, enquanto Roquead e Bloquear estariam em alerta para qualquer besta espiritual que de repente invadisse. Um buraco apareceu ao lado de Zhao. O buraco não era estranho para os escravos. Eles já tinham visto isso antes durante a melhoria da terra de Zhao. Quando houve pouca reação dos escravos, Zhao não pôde deixar de ficar surpreso. No entanto, quando Meirin entrou no espaço primeiro, houve uma reação imediata. Depois que Meirin apareceu lá dentro, era hora de mandar os escravos embora. Aqueles escravos estavam um pouco assustados. Eles não sabiam para onde Zhao os estava levando. Mas quando viram Meirin entrar, eles sabiam que Zhao não iria machucá-los. Imediatamente, sob a supervisão de Meg, cada um dos escravos entrou lentamente no buraco. A essa altura, do lado de fora do castelo, eles podiam ouvir os rugidos das bestas espirituais, bem como as batidas no portão do castelo. Eles tinham que se mover mais rápido. Felizmente, Zhao conseguiu fazer o buraco grande o suficiente para permitir que 4 escravos entrassem ao mesmo tempo. Logo todos os escravos entraram no espaço, assim como Daisy, Anne e Meg. Com pensamento, Zhao com Bloquead e Roquead apareceram juntos dentro do espaço. Os escravos olhavam em volta, estupefatos. Enquanto Zhao, no momento em que entrou no espaço, descobriu que os rabanetes estavam maduros, mas não teve tempo de colhê-los. Ele se levantou e gritou para os escravos: todos vocês escutem. Esta é minha fazenda espacial. Não fiquem apenas andando por aí. Procurem um lugar para sentar. E tomem cuidado com onde pisam. Felizmente, além dos terrenos agrícolas, a quinta espacial também tinha alguns espaços abertos. Ao mesmo tempo, Zhao tentou dizer à fazenda espacial para cavar os espaços abertos, mas teve o mesmo resultado do jogo, sem resposta. Embora os escravos não entendessem o que estava acontecendo, eles ainda obedientemente se sentaram. Zhao então se virou para Meirin depois de olhar para os escravos. Vovó Meirin, eu trouxe um monte de copos vazios comigo. Se alguém quiser beber, que vá até a fonte para beber água espacial. Eu vou trazer alguns cobertores para eles dormirem. Dito isso, ele caminhou em frente ao celeiro, e com um pensamento, muitos copos saíram. Eram copos de madeira, baratos que Green comprara para os escravos. Meirin e Meg logo passaram as xícaras. Zhao também trouxe muitos cobertores para os escravos dormirem no chão. E depois disso, Zhao criou algumas almofadas. Essas almofadas não eram para sentar, eram usadas para construir paredes divisórias. Com mais de 100 pessoas aqui, eles precisarão de um banheiro, especialmente agora que havia homens e mulheres dentro do espaço. Embora fossem pequenas, as almofadas que Green comprara deveriam ser suficientes para construir algo que separasse os dois lados. Bloquead e Roquead levaram vários escravos para um lado do celeiro e bloquearam aquele pedaço de terra com as almofadas. As escravas tinham o outro lado. Depois que todos começaram a trabalhar, Zhao deu tempo suficiente para colher os rabanetes e plantar outro lote. Para ajudar os escravos a se acalmarem, Zhao deu a cada um deles um rabanete mágico para comer. O rabanete branco tinha um sabor doce e um pouco picante. Ver mais de 100 pessoas comendo rabanetes juntas foi uma visão espetacular. Os escravos comiam muito felizes. Era a primeira vez que comiam um rabanete com um sabor tão inigualável. Depois de ver que os escravos se acalmaram, Zhao entrou na cabana de palha. O interior da cabana não era muito grande, mas havia espaço suficiente para uma cama e, claro, uma mesa onde algumas pessoas podiam se sentar. Foi muito confortável.
Embora Zal desejasse uma boa noite de sono, ele sabia que não era o momento. Ele entrou na cabana depois de dizer a Meirin para chamar algumas pessoas, deixando apenas Daisiane para vigiar os escravos. Todos olharam curiosos para dentro da cabana e depois se sentaram em um banquinho. Não sabemos qual é a situação lá fora com as bestas espirituais. Embora possamos esperar que eles retornem ao pântano mais cedo, temos que nos preparar para a possibilidade de ficarmos aqui por um longo prazo, disse Zal. Em algumas horas, o milho vai amadurecer. Além disso, temos a comida que eu trouxe de fora. Comida e lenha não serão um problema. Mas se deixarmos os escravos sem nada para fazer, eles apenas esperariam ao redor com medo. Vovó Meirin, você tem alguma sugestão? Meirin pensou sobre isso, mas depois balançou a cabeça. Embora este espaço seja muito grande, não há terra para eles cultivarem. Não consigo pensar em nada. Mestre, o que você planeja para os escravos fazerem? Zal andou de um lado para outro dentro da cabana. Eu trouxe alguns livros do escritório antes de entrar. Vovó Meirin, ensine os escravos a ler. Se queremos desenvolver o clã Buda, contar apenas com alguns de nós não é suficiente. Eu não acho que os escravos nos trairiam, então ensinar-lhes algumas palavras será útil no futuro. É uma boa ideia, mestre. Sem nada para fazer no espaço, poderíamos ensiná-los a reconhecer algumas palavras. No futuro, isso terá efeitos de longo alcance. Como ela concordou, Zal acenou com a mão. Os livros do escritório apareceram na frente dele, junto com papel e caneta. Vovó Meirin, dê uma olhada e depois ensine-os com esse livro. Meirin olhou cuidadosamente para os livros, depois pegou um do meio. Mestre, é isso? Zal viu Meirin pegar o livro variado, que era simplesmente intitulado Viajando pelo Império Aksu. Ele assentiu, então disse: Nós não vamos ensiná-los neste momento. Eles acabaram de entrar neste espaço, e alguns deles ainda podem estar em choque. Deixe-os fazer uma pausa primeiro. Meirin assentiu, enquanto olhava para o rosto cansado de Zal. Mestre, você deveria descansar bem também. Vamos sair. Zal sabia que a cabana era pequena demais para ser adequada para que todos pudessem descansar lá dentro. Então ele só podia dizer: peguei vários cobertores do celeiro, vovó Meirin. Lembre-se de usá-los quando dormir do lado de fora. Meirin disse a ele que ela iria. Junto com Meg, ela saiu da cabana, enquanto Bloquead e Roquead ficaram em ambos os lados da porta, como guardas. Meirin então ficou na frente dos escravos e gritou: Este lugar é o espaço mágico do mestre, onde tudo houve um jovem mestre. Lá fora, há bestas espirituais mortas-vivas, e tememos que eles já tenham invadido o castelo. Este é o único lugar seguro. Então você deve ser obediente, caso contrário, Adão vai chutá-lo para fora deste espaço. Você entende? Os escravos imediatamente se levantaram em uníssono. Entendido, eles gritaram. Eles haviam sido treinados por traficantes de escravos. Depois de obter alguns escravos, era de bom senso dar-lhes algum treinamento simples, como reverências e afins. Então esses escravos formaram um reflexo de condição. Meirin assentiu. Muita coisa aconteceu hoje, e eu sei que você está muito assustado, mas o mestre disse que se você estiver cansado, você pode descansar bem. Então vá descansar. Sala do mestre, e não se atrapalhe com as coisas dentro do espaço. Entendeu? Os escravos entenderam. Viver em outro mundo. Capítulo 38. Alfabetização. Zal não sabia o que estava acontecendo do lado de fora da cabana de palha. Ele acreditava que Meirin cuidaria disso. Ele estava muito cansado agora e só queria dormir bem. Do celeiro, ele puxou um cobertor e imediatamente se deitou na cama. Levou apenas alguns minutos para adormecer. Depois de beber a água do nada, seu corpo não aguentava nenhuma grande quantidade de exercício, muito menos a situação que aconteceu hoje. Do lado de fora da cabana de palha, os escravos também descansavam. Com uma oportunidade tão rara de descanso, eles naturalmente não diriam nada. Além disso, o chão estava coberto com um cobertor mácio. Logo todo o espaço estava quieto. Mesmo em frente à porta de Zal, Roquead e Bloquead estavam sentados enquanto cochilavam. Depois de mais de 2 horas, Meirin acordou. Ela caminhou lentamente até a cabana e abriu a porta para checar Zal, encontrando-o profundamente adormecido. Ela então silenciosamente fechou a porta. Olhando para os escravos, ela viu que alguns deles já estavam acordados,
apenas sentados ali sem saber o que fazer. Embora Meirin pudesse ensiná-los a ler, ela não sabia se agora era a hora certa. Ensinar essas pessoas faria barulho, e ela não queria acordar Zal. Mas então ela notou que os rabanetes, que foram plantados antes de ela dormir, começaram a brotar. Ela ficou muito surpresa. Esta foi a primeira vez que ela viu quão rápido algo poderia crescer neste espaço. Meirin não pôde deixar de se agachar para olhar as mudas de rabanete em crescimento. Essas mudas eram muito resistentes e pareciam saudáveis. Fazendo o mesmo movimento, Meg se agachou ao lado de Meirin e sussurrou: "Vovó, como esses rabanetes podem brotar tão rápido? É algum tipo de magia vegetal avançada?" Meirin sorriu levemente. "O mestre me disse há muito tempo que qualquer coisa que ele plantasse neste espaço teria um tempo de maturação muito reduzido. Mas eu não pensei que seria tão curto. Neste espaço, os rabanetes mágicos amadurecem a cada 8 horas." A voz de Zal veio de longe. Meirin e Meg ficaram surpresas por um momento. Eles se viraram e viram que Zal tinha saído da cabana, com Bloquead e Roquead atrás dele. Meirin se levantou. "Mestre, o que você diz é verdade. Um lote de rabanetes mágicos pode amadurecer em 8 horas. Zal assentiu e apontou para o milharal. "Está vendo esses milhos? No espaço, eles só precisam de 14 horas para atingir a maturidade depois de plantá-los." Eles seguiram a direção do dedo de Zal. Eles viram o milho crescendo, com folhas verdes que pareciam fortes e longas. Zal virou-se para Meirin. "Teremos comida suficiente para comer dentro deste espaço. Então é melhor ficar aqui em vez de encontrar essas bestas espirituais." "Sim, o mestre está certo", disse Meirin. "Se não temos que nos preocupar em encontrar algo para comer, então podemos ficar aqui por alguns dias." Zal se virou e olhou para todos que estavam acordados. Os escravos estavam de pé respeitosamente enquanto o observavam. "Vovó Meirin, enquanto você os ensina a ler, Bloquead e eu vamos cavar um fogão para cozinhar." Eles tinham mais de 100 pessoas para alimentar. Embora Zal tivesse trazido muitos suprimentos do depósito do castelo, se quisesse fazer algo para os escravos comerem, teria que construir um lugar para fazer uma fogueira. Não havia nada parecido aqui no espaço, então ele só podia cavar um fogão simples. "Mestre, deixe os escravos construírem", disse Meirin. "Eles podem fazer isso em um curto período de tempo, e seria estranho para você fazer isso." Zal olhou para os escravos e acenou com a cabeça. Se os escravos estivessem aprendendo a ler e escrever, enquanto seu senhor cavava um fogão, isso assustaria os escravos porque era contrário ao que eles sabiam. Meirin viu Zal assentir e imediatamente organizou os escravos para começarem a cavar um fogão. Zal felizmente tinha os suprimentos do castelo em seu celeiro espacial para que não faltassem ferramentas. Embora tivessem que alimentar mais de 100 pessoas, eles só precisavam de 10 ou mais para cavar o fogão. Então eles usariam a panela que Gren havia comprado propositalmente para os escravos. De fato, muitos proprietários de escravos usavam esse tipo de método porque era a maneira mais fácil de alimentar os escravos. Enquanto os escravos trabalhavam, bastava encontrar 2 pessoas para carregar a panela e cozinhar o arroz, economizando muito tempo. Os 10 escravos cavaram uma boa estrutura de fogão, mas era impossível acender uma fogueira agora. Zal teve que esperar o milho amadurecer primeiro, então eles teriam algo para queimar, caso contrário teriam que usar a madeira que ele trouxe, o que seria uma pena. Zal sabia que eles estavam com pouca madeira e não sabia quando Gren voltaria. Depois que ele voltasse, eles poderiam vender os rabanetes em troca de moedas de ouro, e então poderiam comprar mais madeira. Mas, por enquanto, Zal não queria desperdiçar os suprimentos que tinha à mão. Depois de olhar para a moldura do fogão, Zal acenou para os escravos, depois se virou para Meirin. "Vovó Meirin, vai demorar mais de 2 horas para o milho amadurecer. Nesse período de tempo, você tem que ensiná-los a reconhecer algumas palavras. Vou fazer uma pausa dentro da cabana." Meirin assentiu e, assim que Zal entrou na cabana, ela se virou para os escravos. "Por favor, não se preocupe. Em cerca de 2 horas, o milho amadurecerá e você poderá comer. Nessas 2 horas, você aprenderá a ler." Antes que ela pudesse terminar, os escravos zumbiam de excitação. Os escravos não sabiam ler. Era senso comum no continente não ensinar os escravos a ler. Então, para eles, a alfabetização era uma coisa sagrada,
E agora eles tinham acabado de ouvir que Meirin iria ensiná-los, então todos os escravos ficaram muito surpresos. Meirin gritou: quieto! Os escravos imediatamente se aquietaram, mas todos tinham uma expressão de excitação enquanto observavam Meirin. Nós do clã Buda não somos iguais aos outros nobres. Nosso benevolente mestre consentiu que todos aprendessem. Se você puder aprender as palavras rapidamente, o mestre pode absolvê-lo da escravidão. Entendeu? Isso deixou os escravos mais animados. Ao deixá-los ser ensinados foi incrível, mas se eles aprendessem bem, então eles poderiam até se tornar plebeus livres. Para os escravos, era como dizer a eles: enquanto você come, você também receberá um bônus. Uma coisa tão boa foi difícil de encontrar. Por causa das condições que temos agora, disse Meirin, só posso ensiná-lo a reconhecer algumas palavras simples. Nestas 2 horas, só posso lhe ensinar 10 palavras, mas você deve aprender a ler e escrever. Dito isso, ela pegou um papel e um pincel. Eles não tinham um quadro negro. Escrever no papel era a única maneira de ensinar os escravos. Havia muitas pessoas, então ela só podia escrever uma palavra em cada pedaço de papel para torná-la grande o suficiente para que os escravos na parte de trás a vissem. Meg estava perto de Meirin, observando todos, inclusive Daisy, estudando seriamente. Antes, Daisy e Anne eram plebeias, mas não podiam ir à escola porque não tinham dinheiro para pagar as taxas de ensino. Agora que tinham a oportunidade de aprender, não a perderiam. Meg já havia frequentado uma escola no Império. Nas escolas de elite, ela descobriu que a reação entre os escravos e os alunos da escola não era a mesma. Esses estudantes aristocráticos consideravam a escola uma forma de tortura. Eles não colocaram nenhum espírito nisso. Eles só ficariam felizes depois que a aula terminasse e pudessem ir para casa brincar. Adam era uma pessoa assim. Mas os escravos eram completamente diferentes. Aprendendo a ler, eles pareciam animados e também muito focados. Temendo não se lembrar da lição, e por não terem com que escrever, passavam o dedo no chão. Sua luta sincera para aprender tocou profundamente Meg. Bloquead e Roquead também olharam para os escravos. Os dois haviam sido adotados pelo clã Buda, então automaticamente recebiam lições de leitura. No entanto, eles não levaram isso tão a sério quanto os escravos. As razões eram porque eram jovens e não eram muito inteligentes, mas principalmente porque tiveram a oportunidade de aprender a ler com tanta facilidade. Você não sabe o valor das coisas que são obtidas com muita facilidade. Eles estudaram como ler junto com Adão. Adão não era considerado um homem sábio. No entanto, embora ele fosse mais inteligente do que os dois, ele não gostava de ler, então ele levou várias tentativas para aprender, assim como eles. Olhando para os escravos que estavam tão focados em aprender, Bloquead e Roquead não podiam deixar de sentir vergonha. Meirin naturalmente percebeu isso e de repente entendeu que a decisão de Zhao estava correta. Se os escravos não soubessem ler, mesmo que quisessem contribuir para o clã Buda, teriam apenas uma capacidade limitada para fazê-lo, não importa o quanto trabalhassem. Mas se aprenderem a ler, poderão ajudar o clã Buda a ser maior. O clã Buda precisa que cada pessoa esteja no seu melhor para ajudar a revitalizar o clã Buda. Então ela os ensinou muito a sério. Viver em outro mundo. Capítulo 39. Novos recursos. Zhao sabia que Meirin não o decepcionaria. Ou seja, Meirin era uma maga de 8º nível, então ela costumava ter alguns alunos no Império Aksu, antes de todos morrerem junto com o pai de Adam. Ainda assim, Meirin tinha muita experiência de ensino. Ela era a melhor escolha para ensinar os escravos. Enquanto isso, Zhao estava com dor de cabeça pensando em outro problema. Enquanto o milho estivesse maduro, eles teriam lenha e, com a comida armazenada no celeiro, não precisariam se preocupar em encontrar algo para comer. Mas Zhao então percebeu algo. Cozinhar com fogo certamente produzirá fumaça. Embora a fazenda espacial fosse grande, se não houvesse como a fumaça sair, mais cedo ou mais tarde ela preencheria o espaço. Zhao temia poluir a fazenda espacial. Mas ele não podia simplesmente fazer os escravos comerem rabanetes todos os dias, certo? A única coisa em que conseguia pensar era tentar reduzir a quantidade de cozimento e esperar até que todos saíssem do espaço. Só então ele poderia pensar em uma maneira de descarregar a fumaça. Mas Zhao também tinha outra preocupação. Ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele temia que, quando saíssem,
as bestas espirituais tivessem destruído o castelo, deixando-o sem lugar para morar. Este foi o mais problemático. Andando pela sala, Zhao não conseguia pensar em nada a fazer além de abrir sua tela. Mas a tela estava preta. Zhao não sabia como abrir a tela. Ele tentou dizer, ativado. Nenhuma resposta. Zhao ficou envergonhado. Não havia interruptores óbvios na tela, então ele não sabia como ligá-lo. Zhao então tentou tocar a tela com a mão, mas ele não achava que pudesse realmente tocá-la. O visor acendeu. Ícones para sua loja, celeiro e ferramentas apareceram na tela. Ele ficou atordoado. A última vez que ele chamou a tela, ela mostrou apenas um ícone para a loja. Ele não esperava que houvesse mais ícones desta vez. Mas Zhao não se importou porque havia mais ícones na tela. O que mais importava era que mostrava o que era necessário. Foi então que notou um ícone que não parecia ter nada a ver com a fazenda. O ícone tinha uma foto de uma câmera. Zhao não pôde deixar de congelar por um momento. Se esse tipo de ícone aparecesse em um computador, não seria estranho, mas esse símbolo apareceu na tela de sua fazenda espacial. Ele apertou o ícone, querendo ver o que faria. O ícone imediatamente acendeu uma luz branca na testa de Zhao. Sua cabeça de repente se encheu de informações. Como havia muita informação, Zhao teve que fechar os olhos e deitar na cama para digerir tudo. Somente quando Zhao digeriu a informação ele abriu os olhos. Então é algo como um monitor. Zhao finalmente entendeu para que servia o ícone. Era semelhante a uma câmera que você poderia usar para monitorar a área circundante. Ou seja, do ponto em que entrou no espaço, ele podia ver o lado de fora em um raio de 100 metros. E isso foi apenas porque seu nível era muito baixo. Uma vez que ele subisse de nível, ele seria capaz de ver ainda mais longe. Zhao imediatamente se sentou em sua cama e tocou o ícone da câmera novamente. A tela mudou. Agora exibia uma imagem tridimensional do castelo. Abaixo da imagem estava o valor de 100 metros, mostrando a distância que ele conseguia enxergar. Na imagem tridimensional, havia muitos pontos verdes se movendo constantemente. Zhao não pôde deixar de apontar para um dos pontinhos verdes. A tela piscou, então mostrou uma grande besta espiritual parecida com um rato. O rato estava dentro da sala, e bem ao lado dele havia uma pilha de madeira podre que parecia ter saído do sofá. Zhao olhou novamente com cuidado, e no canto superior esquerdo da tela havia uma pequena imagem da visão tridimensional. Ele sabia para que servia, então apertou e com certeza a tela imediatamente voltou para o mapa tridimensional, onde ainda havia muitos pontos verdes. Zhao entendeu que os pontos verdes representavam as bestas espirituais mortas-vivas. Ele decidiu dar outra olhada na sala de estar. A tela mudou. Mas desta vez havia agora duas bestas espirituais parecidas com ratos. Um deles era o rato que Zhao viu antes, enquanto o outro estava roendo o sofá. Os outros sofás pareciam destruídos, roídos pelos ratos. Enquanto ele continuava a olhar, um dos grandes ratos sem querer se aproximou da tela. O resultado foi Zhao, de surpresa, passando o dedo na tela, fazendo com que ela mostrasse o quarto ao lado da sala. Zhao congelou por um momento. Ele não sabia que poderia usar os dedos para mudar a imagem. Zhao moveu o dedo para baixo do topo da tela e com certeza agora ele podia ver a praça do castelo. Estava cheio de uma variedade de bestas espirituais mortas-vivas que estavam se jogando e destruindo as pilhas de ervas daninhas e tapetes de ervas daninhas. Vendo isso, Zhao suspirou e fechou a tela. Agora que ele sabia que ainda havia feras espirituais do lado de fora, não havia razão para sair correndo. Nesse momento, um tom soou e a voz ecoou: o milho amadureceu. Por favor, colha o mais rápido possível. Zhao saiu imediatamente da cabana e encontrou Merin, que ainda dava aula. Todos deram a Zhao um olhar perplexo, mas ele não se importou com quem ouviu o tom espacial. Ele apenas disse suavemente: colhe o milho. Talhos de milho, espigas de milho e grãos de milho devem ser colhidos separadamente. No momento em que suas palavras se desvaneceram, a cesta imediatamente voou e começou a recolher o milho. Logo os 2 acres inteiros foram colhidos. Embora os escravos já tivessem visto Zhao colher os rabanetes, ainda se sentiram surpresos quando ele colheu o milho. Zhao então colocou os talos de milho e as espigas de milho ao lado da estrutura do fogão, junto com alguns sacos de comida que ele havia trazido. Então ele plantou um pouco mais de milho no chão. Meirin entendeu que agora era hora de cozinhar, então ela guardou os papéis e disse aos escravos:
É hora de comer. Então vão preparar o jantar. Os escravos tinham esquecido a comida. Para eles, aprender a ler e escrever era mais importante do que qualquer outra coisa, sem falar que a comida era realmente intragável. Mas não havia sentido se eles não comessem. Zau não sabia o que os escravos costumam comer. Esses dias, ele estava comendo pão e se cansou um pouco disso. Mas como eles estavam dentro do espaço, Zau se perguntou o que Meirin faria hoje. Com certeza, Meirin virou-se para Zau e perguntou: Mestre, você pode trazer alguns legumes, presunto e óleo? Zau imediatamente pegou tudo o que Meirin pediu, que deixou alguns vegetais e óleo para os escravos. Ela levou o resto do óleo, legumes e presunto com ela para a cabana. Havia uma cozinha dentro da cabana de Zau, mas havia muitos utensílios de cozinha que ela nunca tinha visto antes. Zau realmente não sabia o que Meirin ia fazer, então ele a seguiu até a cabana. Ele a encontrou amassando a massa, então Zau pensou que ela poderia estar fazendo panquecas. Depois de ver isso, Zau não ficou na cabana porque ele não teria ajudado muito de qualquer maneira, então ele saiu. Mas quando ele saiu, ele ficou atordoado. Arroz. Os escravos estavam fazendo arroz. Os escravos acenderam um fogo embaixo da panela e parecia que iam derramar óleo e depois colocar o arroz para cozinhá-lo. O couro cabeludo de Zau estava formigando. Foi a primeira vez que viu arroz neste mundo. Viver em outro mundo. Capítulo 40. Zau estava deprimido a ponto de desmaiar quando viu o arroz pela primeira vez. Ele tinha medo de que não houvesse arroz neste mundo, e achava que essa era a razão pela qual Meirin não lhe dava arroz para comer. Mas agora ele descobriu que o arroz era algo que era usado para alimentar os escravos. A essa altura, eles haviam apenas acendido o fogo do fogão, mas Zau correu quando viu que uma das escravas estava se preparando para derramar o óleo. Espere um minuto. Antes de derramar o óleo. A escrava viu Zau correndo, então pensando que ela poderia ter feito algo errado, ela imediatamente se ajoelhou. Por favor, mestre, me castigue. Zau diminuiu sua explosão. Então balançou a cabeça. Eu não vou puni-lo. Apenas me escute. Antes de colocar o óleo na panela, você deve usar uma tigela para lavar o arroz. Você coloca um pouco de água, lava o arroz corretamente, depois despeja a água de volta. E então você coloca o arroz na panela. Ao dizer isso, Zau pegou uma bacia de cobre. A escrava não sabia o que Zau queria fazer, mas pegou a bacia de cobre dele e colocou um pouco de arroz nela. Ela então foi até a fonte e lavou o arroz corretamente. Depois disso, ela trouxe o arroz de volta e derramou na panela. Zau então acrescentou: continue usando a bacia de cobre para obter o máximo possível de arroz lavado e, em seguida, despeje um pouco de água na panela até que esteja em cima do arroz. A escrava obedeceu e contou aos outros escravos. Eles começaram a despejar água na panela com o arroz, até que a panela estava quase cheia. Zau havia dado aos escravos algumas bacias de cobre que ele havia retirado do celeira para completar a tarefa, enquanto alguns escravos mantinham o fogo aceso. Zau só queria dar a eles uma refeição de arroz que na verdade era muito simples de fazer. Em sua vida passada, ele morava sozinho, então era muito bom em fazer arroz. Ele entendeu a proporção de arroz para a água. Mas agora nesta panela, ele disse para eles colocarem mais água do que o normal porque a lenha tocava diretamente no fundo da panela, então o calor estava relativamente mais quente que o normal. Todos olharam para Zau, que lhes disse para cozinhar arroz. Os escravos só tinham ouvido falar de legumes cozidos para fazer sopa. Eles nunca tinham visto esse tipo de método para cozinhar arroz antes. Não demorou muito para que a fragrância de arroz começasse a vazar da panela. Este arroz não foi cultivado com pesticidas e fertilizantes, então o sabor natural do farelo externo era bom. Cada um dos escravos recebeu uma tigela de madeira barata e uma colher para usar. Embora uma tigela, uma colher e uma xícara fossem coisas simples, os escravos ficaram muito felizes por poderem usá-los. Zau estava olhando para o pote de arroz quando Meirin saiu da cabana. Mestre, como você usa esses utensílios de cozinha para fazer o fogo? Parecia que Meirin estava tendo um pouco de dificuldade. Zau a seguiu até a cabana. Ele não estava muito preocupado com os utensílios de cozinha, mas agora que ele deu uma boa olhada, descobriu que todas as ferramentas eram aparelhos elétricos, como panelas de arroz, panquecas e um monte de outras coisas. Tudo era elétrico. Zau silenciosamente procurou por quaisquer fios, mas ele nem sabia se havia algum.
e as paredes de sua cabana estavam cobertas de palha. Vendo todas essas coisas, Zhao olhou para Meirin e desejou que ela fizesse algumas panquecas e as enchesse de vegetais fritos, como algum tipo de pizza. Só para deixar claro, aquela pizza não seria a mesma de sua vida passada. Seria uma panqueca coberta com legumes e presunto. De volta à terra, Zhao morava na China, onde a culinária chinesa era mundialmente famosa. Mas neste mundo, onde eles normalmente não comem arroz, mas principalmente pão, ele pensou que eles seriam capazes de fazer algo como uma torta de pizza. Zhao ensinou a Meirin o uso desses aparelhos elétricos e ela aprendeu como eles eram convenientes. Não havia necessidade de fogo. Vendo como Meirin agora podia usar as ferramentas, Zhao não ficou na cozinha. Ele se virou e abriu a porta, que deixou entrar o cheiro de arroz. Zhao olhou para fora, enquanto Meirin sussurrava: "Mestre, o cheiro é muito perfumado. Como você fez isso?" Zhao sorriu e deu de ombros. "Tudo o que você precisa fazer é adicionar a quantidade certa de água e então você pode fazer um arroz delicioso. Como fritar os grãos de arroz duro se compara diretamente a isso. E para torná-lo ainda mais delicioso, você pode usar um pouco de óleo e vegetais para fazer uma sopa, então você poderia fazer uma refeição com isso. Teria um gosto muito melhor." Meirin tinha um olhar de adoração. "Ah, o mestre realmente conhece essas coisas maravilhosas." Zhao não pôde deixar de corar. Isso era algo que todos sabiam na China, mas parecia que ele tinha acabado de levar o crédito por isso. Zhao foi até a panela de arroz, que parecia estar pronta. Ele pegou um talho de milho e usou para empurrar a bacia de cobre que cobria a panela. A bacia de cobre caiu no chão, liberando uma grande quantidade de calor da panela, o que fez com que Zhao recuasse. Do calor veio um sabor encorpado de arroz que cheirava levemente adocicado. A fragrância era ainda mais forte que o arroz de sua vida passada. A boca de Zhao começou a salivar. Uma vez que o calor se dispersou, a panela de arroz revelou suas verdadeiras cores. Não era branco como Zhao imaginava que o arroz fosse, mas um pouco amarelo. No entanto, o cheiro perfumado era incrível. Zhao puxou uma colher do celeiro e, em seguida, lentamente pegou uma colher de arroz. Meg queria impedi-lo, mas Zhao colocou o arroz em sua boca muito rápido. Todos não podiam deixar de olhar enquanto seu mestre comia o arroz que só os escravos comiam. Zhao fechou os olhos enquanto o sabor perfumado do arroz enchia todo o seu ser. Era saboroso e delicioso, com uma textura mastigável e flexível. Ele então lentamente largou a colher enquanto abria os olhos. Os escravos e Meg estavam todos olhando para ele, e Zhao não pôde deixar de ficar envergonhado. "Por favor, não olhe para mim. Vá em frente e coma. Se você absolutamente não acha que é gostoso, então você não tem que comer. Podemos refazer a refeição mais tarde." Os escravos não ousaram se mexer, embora parecessem ansiosos. Zhao entendeu que era porque ele estava aqui, então os escravos tentaram não agir de forma imprudente. Ele suspirou, virou-se para Meg e disse: "Meg, vamos para a cabana." Meg entendeu o que Zhao estava tentando fazer, então ela sentiu imediatamente. "Sim, mestre. Vamos entrar na cabana e ver o que a vovó está fazendo." Zhao sorriu. Meg estava se tornando mais atenciosa, além de ser uma garota gentil. Os dois chamaram Bloquead e Roquead para a cabana com eles. Daz e Anne não a seguiram. Eles queriam ficar e experimentar o arroz para ver como estava delicioso. No momento em que Zhao e Meg entraram, os escravos imediatamente cercaram a panela, comendo o arroz e cantando seus louvores. Então um dos escravos notou uma espessa camada de crosta na panela. Ele nunca tinha visto isso antes. O escravo ficou curioso com a crosta de arroz, então pegou um pouco com a mão e cheirou. Parecia ter um perfume atraente. Ele finalmente falhou em bloquear a tentação de mordê-lo. No momento em que ele provou, seus olhos brilharam e ele rapidamente deu uma segunda mordida. Como a panela não era pequena, havia uma grande quantidade de crosta. Uma única pessoa naturalmente não poderia terminar tudo sozinha, então o escravo passou a crosta para todos os outros. Em pouco tempo, os escravos começaram a fazer uma segunda panela de arroz. Meirin e Zhao, na verdade, estavam parados na porta da cabana, observando os escravos. No momento em que viram os escravos fazendo arroz pela segunda vez, Zhao imediatamente foi até eles e disse aos escravos: "Eu acho que você vai precisar de outra panela para a sopa. Embora comer arroz seja bom,
Um pouco de sopa também seria bom. Você não pode sobreviver apenas com arroz, você vai precisar de alguns vegetais. Ouvindo o que Esau disse, os escravos sabiam que ele os estava observando e não puderam deixar de se sentir um pouco envergonhados. Mas ainda assim, eles se moveram de acordo com o que Esau lhes disse. Ficaram muito gratos a ele. Muitas dessas pessoas estavam à beira do choro, porque nunca haviam comido algo tão gostoso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.